Boa noite. Quem está feliz aí? Cadê a família Iban? Família maravilhosa. Tava com saudade de vocês. Nem perceberam a nossa ausência, né? Foi rapidinho nossas férias dessa vez. Gente, como é bom estar de volta. Nós sentimos muita falta de vocês, da nossa família. É sempre bom a gente estar junto. Você que está nos visitando, sinta-se em casa. A gente está muito feliz de ter você aqui. E a gente espera que você experimente um mover de Deus, não só aqui no nosso meio, mas a partir de hoje, um mover ainda mais forte, mais tremendo do Senhor na sua vida, na sua casa. Esse é o nosso desejo. A gente tem orado por isso, orado para que o Senhor visite a sua vida, para que o Senhor visite a sua família. E eu sei que você veio aqui com expectativas, você veio aqui com o coração buscando algo do Senhor, e que em nome de Jesus, que Ele venha falar com você, que Ele venha ministrar o seu coração, que você venha ser tocado por Ele aqui nessa noite. Esse é o nosso maior objetivo, esse é o nosso maior desejo, viu? Então sinta-se à vontade. Gente, hoje nós vamos iniciar uma série nova, mas antes de iniciar essa série, eu quero ler um texto aqui para vocês, que tem a ver com essa primeira mensagem dessa série. É um texto que está lá em Números 13, versículo 33, que diz o seguinte. Calma aí, antes de eu ler para vocês, deixa eu só dar o contexto para ficar melhor, mais situado aqui o que nós vamos ler. Esse texto de Números 13, 33 que eu vou ler, ele é um texto que é uma resposta dos 12 espias, ou melhor, dos 10 espias. 12 foram mandados à terra prometida que Deus tinha para o povo. E então Deus falou para Moisés, deu instruções de como ele deveria agir. Então Moisés escolhe 12 homens, um de cada tribo, manda para a terra prometida para eles conhecerem, para eles verem como que é, para eles verem os frutos, verem as pessoas e depois trazerem de volta o relato. E quando eles voltam, 10 relatam algo e outros 2 relatam algo diferente. A gente conhece a história, você conhece a história. O que acontece é que 2 vão relatar: vamos em frente, vamos seguir, que Deus está conosco. Não importa o tamanho desses caras, Deus é maior que a gente. Nós vamos vencer e nós vamos conquistar essa terra em nome do Senhor. Mas os outros 10 não olham desse jeito. Então, Números 13, 33, ele diz o seguinte: olha o relato deles. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anoque são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, preste atenção nisso, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então preste atenção, porque a partir daqui vem uma punição do Senhor. Porque esses 10 espias, eles começam a relatar algo, deixa todo o povo com medo, e todo mundo começa a falar: nós não vamos, nós vamos morrer. Por que nós viemos até aqui? Era melhor ter ficado no Egito, era melhor ter morrido no deserto do que morrer na mão do gigante. Mas o que me chama a atenção nesse texto é o que eles falam a respeito de si. Preste atenção, eles falam assim: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E claro, e assim também éramos aos seus olhos. Primeiro, eles eram espias. Aquele povo eles provavelmente não tiveram contato com o povo, porque se eles tivessem contato com o povo e sabessem que eles eram espias, eles iam morrer. Então é muito provável que esse povo não teve contato. Então como é que os outros tinham esse sentimento a respeito dos espias, deles serem como gafanhotos? O que acontece aqui, que a gente vê nesse texto, é que a maneira pela qual a gente se enxerga vai impulsionar ou atrapalhar a gente de viver o propósito e os planos de Deus. A maneira como esse povo ele se enxergou, diz: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos diante de gigantes. O que acontece a partir disso
é que eles não vão entrar na terra, não vão cumprir o propósito de Deus, aquela geração vai morrer e só a próxima geração vai entrar, mas aqueles dois que foram fiéis ao Senhor, Josué e Caleb, que se levantaram e falaram: nós vamos em nome do Senhor, nós vamos vencer. Esse povo vai parecer como pão diante de nós e nós vamos comê-los. Eles, juntamente com a próxima geração, entram na terra. A maneira pela qual nós nos enxergamos vai fazer com que a gente ou vai impulsionar a gente a viver o que Deus tem, ou vai atrapalhar a gente a viver o que Deus tem. Nesse caso, atrapalhou esse povo de viver. Então a grande pergunta que eu quero fazer para vocês, eu quero iniciar essa primeira mensagem dessa série a respeito disso, é como é que você se enxerga? Como é que você se enxerga? Quem ou o que define quem você é? Como é que você se enxerga? Se você pudesse descrever com uma palavra, você conseguiria? Vou fazer um negócio um pouco intimidador. Fala para a pessoa do seu lado, com uma palavra, o que você entende quem você é. Uma palavra que descreve você. Vai lá, pode falar com a máscara bonitinho, sem relar. Não, fala aí para a pessoa que está do seu lado. Fala aí, com uma palavra, tenta descrever quem você é. Não é fácil, não é não? Quando a gente vai falar dos outros, é muito mais fácil do que quando a gente vai falar de nós. Mas muitas vezes, às vezes é difícil a gente falar de nós, não é porque nós não entendemos quem nós somos, ou não temos um pensamento a respeito de quem nós somos. Mas é porque muitas vezes pensamos além do que nós que realmente somos. Pensamos que somos mais ou pensamos que somos menos, de acordo com aquilo que Deus nos fez para ser. A grande questão aqui é que Deus ele nos fez de um jeito, Deus ele tem um propósito, Ele nos criou e Ele tem algo para a nossa vida. E eu quero começar essa série que vai ser na epístola de 1 Pedro, eu quero começar com você nessa epístola. Nos primeiros 2 versículos, que diz o seguinte, você pode abrir comigo ou me acompanhar nessa leitura, no telão aqui que vai estar passando para a gente. Diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicados. Meus queridos, o tema que eu quero, ou melhor, a série, o nome dessa série que a gente está iniciando hoje, o nome dela vai ser intitulada a seguinte: suportando com fé todas as coisas. E isso aqui tem um porquê, eu vou falar rapidamente o porquê disso. Mas como de costume numa carta, como de costume numa epístola, aqui a gente já tem o autor declarando quem ele é. E é importante a gente saber quem o autor é, porque tem muito a ver com a autoridade que ele tem para falar o que ele vai falar a respeito nessa carta. E o autor então ele começa dizendo que ele é o apóstolo Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo. E é interessante porque Pedro ele faz uma declaração e ele mostra para quem também é a carta. E ele faz essa declaração e ele fala: olha, essa carta eu estou escrevendo aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e da Bitínia. Ele está falando: olha, eu estou escrevendo para vocês. É interessante porque os cristãos para quem ele estava escrevendo, ou eles iam passar por um momento de perseguição, e Pedro ele teve esse entendimento e começou a escrever a respeito desse momento de perseguição que eles passariam, ou eles estavam passando por perseguição, é muito provável que já estavam passando, por isso que eles estavam dispersos, por isso que eles estavam espalhados por todo lugar.
E Pedro então, ele escreve a esses cristãos que estão sendo perseguidos, que estão desesperados, que perderam todas as coisas que tinham. Então a carta, ele já logo fala, sou eu que estou escrevendo, apóstolo Pedro, aquele que se levantou lá em Atos 2, que se levantou e que a partir da pregação dele, muitos começaram a crer em Cristo, e a igreja primitiva, ela é estabelecida ali. Um dos pastores da igreja de Jerusalém, depois houve uma troca, onde o apóstolo Tiago, ele se torna o pastor ali da igreja de Jerusalém. Meus irmãos, então é esse homem que escreve a esses cristãos, e ele tem uma autoridade para falar. Esses cristãos eram um povo que estava debaixo de muito sofrimento. Era um povo que perderam suas casas, suas terras, seus bens, sua liberdade. É um povo que estava vivendo uma vida comum, normal. E em certo momento a perseguição se levanta contra os cristãos. Eles começam a ser presos, mortos. As casas deles começam a ser saqueadas. Inclusive, meus queridos, nesse exato momento é muito provável que existam cristãos morrendo por causa do nome de Jesus Cristo, por causa do amor a Jesus Cristo. Essa semana eu sigo uma missão, inclusive eu e a Mari, a gente ajuda essa missão, One Passion. E eles estão em alguns lugares onde a igreja é perseguida, e a gente recebe notícias, e essa semana um pastor, ele foi torturado por causa do amor a Cristo Jesus. Semana passada, um pastor foi morto, enquanto ele terminou o culto, ao ir para casa no carro, para uma moto, dá um tiro nele, e ele morre. Então isso não é uma coisa que somente aconteceu lá, mas acontece ainda hoje. A palavra de Deus fala que nós, Cristo falando para os seus discípulos, falando, se me perseguiram, vão perseguir vocês também. Se me odiaram, vão odiar vocês também. Então, meus irmãos, eu não quero deixar você com medo de nada, mas em um momento ou outro nós vamos ser perseguidos. Faz parte de ser um cristão, de ser um imitador de Cristo, de amar a Deus acima de todas as coisas, porque isso vai contra o padrão do mundo. E quando você se torna a pessoa diferente, o patinho feio da turma, da sociedade, de alguma forma começa uma perseguição. E a gente tem visto que os dias têm se tornado cada dia piores, não tem? Não tem se tornado cada dia piores? A depravação, os pensamentos, a moralidade, ou aquilo que antes era errado, hoje é louvado, é aplaudido. Então a gente vê como as coisas mudam, como a depravação vai ficando cada vez pior, e a escuridão vai se tornando cada vez mais densa, mais escura, mas também a luz de Cristo começa a brilhar mais e incomodar mais. Então quando nós vivemos um evangelho que ama Jesus e vive para a glória dele, o que acontece é que naturalmente as pessoas começam a enxergar, e aquilo incomoda também, incomoda. Então Pedro está escrevendo a esse povo, um povo que estava sofrendo, um povo que perdeu pai ou mãe, perdeu às vezes o sustento da casa, perdeu sua casa, teve que sair às pressas. Então Pedro, ele escreve essa carta, e a razão dele escrever essa carta é para ser uma fonte de consolo nesses dias tão sombrios. De alguma forma trazer um consolo do céu para a vida desse povo. Pedro, ele escreve como se essa carta fosse um bálsamo do céu para aqueles que estavam caminhando pelos vales escuros da vida. Todos nós passamos pelo vale da sombra da morte. Todos nós passamos por momentos de dificuldade, de caos, de sofrimento, de dor. E esses irmãos estavam nessa situação. Pedro, ele escreve essa carta para que fosse como um Red Bull espiritual, e trouxesse um ânimo, uma força, e fizesse com que aqueles homens e mulheres conseguissem viver para a glória de Deus, mesmo sofrendo nessa terra, mesmo com dores aqui na terra, mesmo com o pé no vale, mas o coração no céu. Meus queridos, eu entendo
que todos nós passamos, e talvez você nesse momento está passando por momentos difíceis, às vezes momento de perdas, momento de sofrimento financeiro, de sofrimento onde você tem tido dificuldade em buscar a Deus. Eu não sei qual é o tipo de sofrimento, qual é a luta, qual é o caos que tem rodeado a sua casa, a sua família, mas se você tem passado por isso, essa palavra de hoje é especialmente para você. E nos próximas mensagens, a gente vai estar falando algumas coisas a respeito de como nós conseguimos suportar com fé todas as coisas. Deus, Ele quer que você saiba e aprenda a suportar todas as coisas, olhando para Ele, voltando os seus olhos para Ele. E é interessante, porque Pedro, ele é um cara que conhecia o que é sofrer. Pedro, quando a gente olha no capítulo 4 de Atos, ele já foi preso ali, ele junto com João, eles estavam pregando, eles estavam indo para o templo, a sinagoga, e quando eles chegam na sinagoga, eles curam um homem paralítico. Aquilo se torna uma notícia em toda a cidade, e daí eles são presos por causa daquilo, depois são libertos. Depois no capítulo 5, os apóstolos são presos, e daí um anjo vai lá, abre a cadeia, solta eles. Então Pedro é um homem que sabe o que é sofrer. E ele sabia tanto que é sofrer, que depois mais à frente na vida dele, alguns relatos históricos vão dizer o seguinte, a tradição cristã, que ele morreu mais ou menos em 65 DC, ele morreu crucificado de ponta cabeça, porque ele não queria ser crucificado como o Senhor dele, ele não se sentia digno. Então um homem que sabia sofrer, ou que sabia o que era sofrer e passou por muito sofrimento, por causa de Cristo, por causa do amado da alma dele. É interessante porque ele, ao longo da história, a gente vai vendo nos evangelhos, ele nem sempre ele foi esse homem. Ele foi um homem onde ele hesitou a sofrer por Jesus. Você lembra que ele negou Jesus 3 vezes? E ele negou porque depois de uma declaração que ele fez, que ele amaria a Jesus, e que ele não permitiria que Jesus fosse preso, morresse. Ele disse, não, todo mundo pode te abandonar, mas eu não vou te abandonar. Essa foi a declaração. E daí passa um tempinho, Jesus é preso, o que acontece? Ele, dá a linha. E ele, ao meio de um jeito que ele encontra, de dizer que ele não era discípulo de Jesus, era o quê? Ele negou 1, 2, 3, só que cada vez de forma pior. E essa negação de Jesus, ela se torna como se ele estivesse blasfemando Jesus. Por quê? Porque como você faz para não ser, se alguém está dizendo que você é discípulo, você quer falar que não é, o que você faz? Você até xinga a pessoa. Esse é o medo que ele tinha da morte. Mas Deus trata o coração dele de tal forma, Deus trata o coração dele de tal forma, que mais passa um tempinho, passa alguns anos, ele está disposto a morrer por Cristo. Ele é um homem que aprendeu a viver e aprendeu a sofrer por Jesus Cristo. E meus queridos, eu quero dizer uma coisa, assim como ele aprendeu na vida, no sofrimento da vida, que pode existir alegria, esperança, que pode existir propósito em meio a um sofrimento, que em nome de Jesus, que Deus mostre para você também, que em meio às lutas dessa vida, em meio ao viver uma vida com um propósito no reino de Deus, e para viver para a glória dele, mesmo que venha o sofrimento, que o seu sofrimento se torne um sofrimento, onde você pode passar até mesmo com alegria. Esse é o meu desejo, amém? Vocês estão comigo? Alguém está com calor aí? Ninguém está com calor? Graças a Deus. A minha oração hoje com a equipe foi para Deus nos incendiar. Então você está sentindo calor é porque está dando certo. Gente, então, mas olha só, Pedro, quando a gente olha esse texto de Pedro aqui, eu vejo algo interessante, porque Pedro, ele inicia essa carta, que ele quer encorajar esse povo, que ele quer falar com esse povo, que ele quer ministrar na vida desse povo, de uma forma muito interessante. Ele inicia falando a respeito de identidade.
Ele inicia falando, lembrando eles quem eles são em Cristo Jesus. E por isso que o tema dessa mensagem de hoje é alinhe a sua identidade em Deus. Porque é isso que Pedro ele começa já fazendo. Porque a base pela qual para você passar por qualquer coisa na sua vida, com a fé no lugar certo, e vendo, e percorrendo, e com ânimo para ir à frente, é você entender quem você é em Deus. Você sabe quem você é em Deus. Você compreende quem você é em Deus. Pedro, ele vai fazer 3 declarações ao iniciar esse texto, a respeito de quem eles são. Então Pedro, ele começa falando, sou eu, Pedro, escrevendo. E ele continua, e ele vai dizer o seguinte, ele vai falar aos escolhidos, deixa eu ler aqui de novo o texto. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, peregrinos e dispersos. E ele faz essas declarações a respeito deles, e eu quero olhar com você essas declarações. Primeira coisa que Pedro fala, aos eleitos de Deus, preste atenção, o que Pedro ele está dizendo aqui nesse momento. Olha a declaração que Pedro está fazendo, o povo está sofrendo. Está sofrendo? Você está passando por luta? Olha o que Pedro está falando aqui. A primeira coisa que ele lembra a eles: vocês são eleitos. Você sabe o que ele está dizendo? Eleitos de Deus. Ele está dizendo o seguinte: olha, primeiro, esse de Deus, ele está mostrando que eles têm uma fonte. Eles têm um lugar pelo qual eles pertencem, alguém pelo qual eles pertencem. Ele está dizendo o seguinte: vocês não são de qualquer um. Você não pertence a seu pai e sua mãe. Você não pertence primeiramente ali ao seu marido ou à sua esposa, aos seus filhos. Você que está em Cristo Jesus, você que confessou Jesus como Senhor da sua vida, você pertence a Deus. Você pode dizer isso daí? Se você é um cristão em Cristo Jesus, você pode dizer isso daqui: eu pertenço a Deus. Fala mais forte, com ousadia: eu pertenço a Deus. Isso é uma declaração que você tem que entender. Porque no meio do sofrimento da nossa vida, no meio do sofrimento da nossa vida, o que a gente esquece? A gente esquece de quem nós somos. Nós esquecemos que Deus é o nosso Senhor, que Deus é o nosso Pai, que fomos escolhidos por Ele. Por isso que Pedro, ele vai declarar ali, na continuação do texto, ele vai amplificar isso que ele falou a respeito de eleitos. E ele vai dizer o seguinte: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Ele está falando dessa eleição. Ele está falando dessa escolha de Deus. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus para a obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhe sejam multiplicados. Presta atenção, porque essa escolha de Deus, aquele que te escolheu, ele te escolheu para um propósito, e tem 2 paras aqui apontando pela qual você foi escolhido. Quantas vezes já me perguntei por que eu e não aquela pessoa que estava do meu lado? Quantas vezes eu olhei para a minha vida e falei: Deus, tem pessoas que às vezes são melhores do que eu, com mais potencial do que eu, pessoas com menos medo do que eu, com mais habilidades do que eu, mas porque o Senhor me escolheu antes daquela pessoa. Você já se perguntou isso? Por que eu e não aquele que está do meu lado? Por que eu? E depois, quando você vai caminhando na fé, e você que já é um ratinho de igreja, já vive na igreja faz tanto tempo, se você é essa pessoa, talvez você já chamaram você para ser líder de alguma coisa, um líder de célula. Isso é interessante, porque toda vez que eu chamo alguém, e eu lembro no início, quando nós começamos as células na igreja, e a gente escolheu as pessoas, e as pessoas não queriam. Cada um olhava e falava assim: mas por que eu? Por que eu? Então esse pensamento vem, e Deus ele nos escolheu primeiro que outros, para poder alcançar outros. Deus quer usar a sua vida para alcançar os outros.
Deus quer usar a sua vida. Deus te escolheu para você viver, para ser mais santo, para você viver em obediência a Jesus Cristo, aquele pelo qual te redimiu, aquele pelo qual te purificou dos seus pecados. Nós somos chamados para isso. Então aqui é muito interessante, porque ele não só está dizendo para nós, e lembrando os seus leitores que estavam sofrendo, ele não só está lembrando, olha só, vocês pertencem a Deus, mas foi Deus que escolheu você. Você está se sentindo um pó? Está sentindo que não consegue avançar? Está sentindo que não consegue continuar vivendo? O caos dominou a sua vida quando você não estava esperando? Você está sentindo todas essas coisas, tá? O que Pedro está dizendo é o seguinte: olha, presta atenção, foi o próprio Deus que escolheu você e você pertence a Ele. Você tem um dono, você tem um Senhor. Você não pode esquecer disso. Você não pode esquecer disso. Nós esquecemos isso ao longo da nossa vida. O que ele está dizendo para nós aqui é que não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Deus quem nos escolheu. Não fomos nós que amamos a Deus primeiro, foi Ele que nos amou primeiro e nos atraiu com o amor dele. Nosso amor é apenas uma resposta ao amor de Deus por nós. Não fomos nós escolhidos porque cremos em Cristo, mas cremos em Cristo porque fomos escolhidos. Não fomos nós escolhidos porque éramos santos, bons o bastante, mas fomos escolhidos para sermos santos. Não fomos escolhidos porque produzimos boas obras. Porque eu sou um cara bom, eu produzo boas obras, eu ajudo o pobre, eu pego, ajudo o necessitado, olha só o que eu faço. Você não foi escolhido por causa disso, você foi escolhido para isso também, para viver em boas obras. Por isso que João ele vai dizer o seguinte: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. A razão da gente amar não é porque nós temos um grande amor por Deus. Olha só, eu amo tanto a Deus e por isso eu escolhi a Deus. Não. Nós experimentamos um amor tão constrangedor que nos leva ao pó. Faz com que a gente entenda que somos tão horríveis diante desse Deus Santo. E que Ele nos constrange com tanto amor, Ele podia pisar e esmagar com a gente, acabar com a nossa vida. Mas Ele escolhe amar e Ele envia o Filho dEle para morrer por nós. Ele envia o próprio Filho, o único Filho, para sofrer no meu lugar, no seu. Você faria isso com o seu filho? Você daria o seu filho no lugar de alguém? Talvez é por isso que também você não ora por missões. Você não ora falando assim: Deus, usa os meus filhos para onde o Senhor quiser. É difícil orar isso. É difícil você orar e falar assim: Deus, manda minhas filhas para os lugares mais difíceis dessa terra. Eu tenho orado isso, para Deus mandar elas para o lugar mais difícil, onde ninguém quer ir. Não quero que elas vão para o lugar onde qualquer um quer ir, mas onde Deus vai apontar, junto com o marido, com a família, e que elas vão ser luz, em nome de Jesus. Onde as portas se fecham, que em nome de Jesus elas possam ir, e que a nossa igreja entre também, que assim como os moráveis, a gente possa ir. E nós temos uma missão. Por isso que Jesus ele disse assim para os discípulos, porque em algum momento, os discípulos eles estavam achando que eles eram os caras. Eles estavam achando que eles eram as pessoas lá, os bonzões. Nós somos discípulos de Jesus. Talvez seja por isso que Jesus ele falou o seguinte: olha aqui, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos. Jesus ele lembra a eles: olha aqui, calma aí. Vocês eram a escória, alguns de vocês.
Fui eu que escolhi vocês, foi eu que chamei vocês, foi eu que disse, olha lá, vem aqui e me siga. Eu lembro da minha vida, foi assim. Eu continuo sempre lembrando, falo, cara, como Deus escolhe umas pessoas que, os improváveis. Será que tem algum improvável aqui? Será que tem algum que você fala assim, cara, minha vida está tão destruída, minha vida está tão bagunçada, meu casamento está tão, nossa, meu passado foi um desastre. Será que você é esse improvável? Porque se você se derrama diante do Senhor, se você entende quem você é em Deus, sabe o que vai acontecer? Ele vai começar a usar um improvável, o fraco desse mundo, para envergonhar o forte, para fazer com que o nome dele seja glorificado. Então Pedro, ele está lembrando esses queridos irmãos, ele está falando, olha, foi Deus que escolheu vocês, olha, e vocês pertencem a Ele, não importa o que está acontecendo, talvez vocês tenham dúvidas, talvez isso acontece com a gente, estão passando por luta, estão passando por sofrimento, as coisas estão difíceis dentro de casa, a gente começa a questionar tudo, a gente começa a questionar a nossa, quem nós somos, a nossa existência, por que eu nasci, por que eu estou aqui, nossa, que mundo é esse? A gente começa a culpar Deus, acha que Deus tem, porque Ele tem o controle de todas as coisas, a culpa é dele, é Ele que está permitindo isso. A gente começa a virar uma Noemi da vida, olha a Noemi, perdeu a família, perdeu o marido, perdeu os filhos, estava voltando para a terra dela, e olha o que acontece, prosseguiram pois as duas até Belém, Noemi e Ruth. Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Presta atenção. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu. Olha o que ela responde. No meio da luta da vida, no meio da dor da vida, no meio da angústia da vida, no meio das perdas da vida. Olha como que está o coração dela. Ela fala assim, não me chamem de Noemi, que Noemi significava agradável, encantadora, imagina. Sabe aquela pessoa que é agradável estar do lado, que é gostoso de conversar? Aquela pessoa que encanta as outras, com a sua personalidade, com o seu jeito, com as suas palavras. Alegre, sabe aquela pessoa alegre? Cara, eu tenho um amigo, ele foi meu padrinho de casamento, Caio, ele é pastor. Pensa num cara alegre. Pensa num cara... Ele conta uma história que ele estava na casa dele, ele era pequeno, e um dia ele tão assim alegre, a mãe dele tentando pentear, ele estava sentadinho, pequenininho, a mãe dele tentando pentear o cabelo dele, ele fazia assim, ó, e ele pá, de repente a mãe dele, ele era muito alegre, ele é muito alegre, cara, no seminário a gente vivia dando risada com ele, de repente essa mulher... que chamada encantadora, em chamada de agradável, o agradável, vem aqui, encantadora, vem aqui, era esse o nome dela, de repente ela fala assim, não me chamem de Noemi, melhor que me chamem de Mara, que significa amarga, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga, das mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam de Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Você sabe que nos momentos difíceis da nossa vida, é isso que acontece com a gente. A gente começa a questionar quem nós somos. A gente começa a questionar quem Deus nos fez, e às vezes durante a sua vida ou no seu percurso de vida, Deus tem revelado para você quem você é. Deus tem mostrado pouco a pouco quem você é e quem Ele te fez para ser. E talvez no momento de caos, no momento de dor que você está passando agora, você começa a questionar essas coisas. E hoje eu quero que você lembre disso daqui. Você pertence a Deus. Você pertence a Deus. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Talvez tenha alguém aí do seu lado que está passando por um sofrimento e ela está precisando ser lembrada que ela pertence a Deus. Lembra, fala assim, você pertence ao Todo-Poderoso.
Você não é de qualquer um, você pertence a Ele. Se você está em Cristo Jesus, você pertence a Ele. Mas olha só que interessante, porque a próxima palavra que Paulo ele vai usar para descrever esses homens e essas mulheres é o seguinte: ele chama eles de peregrinos. É interessante que esse termo era usado para descrever um exilado, uma pessoa, um morador de um outro país estrangeiro. Um peregrino era alguém que estava longe do seu lar, em terra estrangeira, e cujos pensamentos sempre retornam para a pátria dele. É isso. Pedro, ele está dizendo o seguinte para essas pessoas, e está lembrando eles a respeito, não só que eles pertencem a Deus, mas preste atenção, vocês não são daqui. Vocês não são daqui. Eu acho fantástico isso, claro, eles eram peregrinos, não só na terra que eles estavam, e a gente vai ver mais para frente também, ele mostrando a esperança que a gente deve ter em Deus. Mas eles também eram peregrinos, e nós precisamos lembrar disso nos momentos da nossa angústia e da nossa dor, que a nossa moradia não é aqui nessa terra. Nós não somos daqui. Ele está lembrando eles, olha só, vocês pertencem a Deus, ao Rei pelo qual é o Rei dos Reis. É aquele que sabe cuidar de vocês e cuida bem. É aquele pelo qual sabe lidar com as situações e tem todo o poder para cuidar de vocês em qualquer momento, em qualquer situação. E se você está passando pelo que você está passando hoje, não se preocupe. Deus está permitindo, Deus está fazendo algo, e na hora certa Ele vai te tirar dessa situação. Olha para Ele, você pertence a Ele, mas agora Ele está falando o seguinte: você não só pertence a Ele, mas você pertence a um reino que é inabalável. Você pertence a um reino que todas as coisas na terra passam, todos os reinados e autoridades passam, mas presta atenção, você pertence a um reino que não é daqui. Você pertence a um reino que é do céu, é inabalável, ele sempre vai existir, e o Rei dos Reis vai sempre governar. É isso que ele está lembrando, vocês são peregrinos, vocês não são dessa terra. Gente, quantas vezes a gente esquece disso? A gente esquece que a gente pertence a algo maior. É ou não é? Uma coisa que eu percebi, que é um grande perigo para missionários. Os missionários, eles passam por etapas na vida deles, quando eles vão para uma terra estrangeira. E esses missionários, eles passam por etapas. Então, primeiro, a paixão pelo campo. Eles chegam no campo, eles passam alguns meses apaixonados. Tudo é novidade. Nossa, que coisa mais maravilhosa esse lugar. Esse povo é maravilhoso. É tudo. Eu orei por eles. Eu derramei tantas lágrimas, agora eu estou aqui. E tudo para ele é novidade. Tudo é tão lindo. E de repente, eles vão passar por uma fase de luto. Uma fase onde agora eles sentem saudade de casa. E é interessante porque essa saudade do lar deles, eles vão começar, e é caracterizado por uma coisa. O missionário, ele começa tudo compara com a casa dele. Eu penso nos caras chatos nessa época. Porque lá em casa, porque lá no Brasil, porque lá em Itabuna, porque lá é assim, e começa a viver essa parte. E daí a galera que está do lado está quase assim: por que não volta? Porque tudo é tão bom lá, volta. E daí os missionários passam por um outro processo. Não só missionário, quem muda normalmente passa por isso. O missionário, ele passa por um processo agora que ele começa a entender: lá é minha casa, esse é o meu lar. Então essas coisas vão passando, ele vai entendendo que ele está incomodando muita gente quando ele fica falando da casa dele. Daí ele vai parando de falar da casa dele, e ele começa a entrar numa rotina de vida. Uma rotina de vida. Existe um perigo na rotina de vida, porque a rotina de vida faz com que às vezes a gente esqueça o porquê nós estamos lá.
Aquele lugar começa a se tornar a casa dele, o lugar dele, as coisas, levar o filho para a escola, cuidar de não sei o que, e fazer não sei o quezinho mais e tal, e de repente as coisas vão se tornando tão normais, tão comuns, ele está tentando parecer com o povo, ele está buscando se tornar como o povo, passa 5 anos, o povo começa a aceitar mais ele, e então a família começa a se sentir mais em casa, as crianças já estão falando a língua nativa melhor do que qualquer outro, já estão parecendo, estão vestindo igual ao povo, estão vivendo no meio do povo, estão se parecendo mais com o povo, e a vida começa a se tornar muito comum, e eles esquecem que eles não são dali, mas não na questão de que eles vieram de outro país, mas de que eles têm uma missão, eles estão ali não só para viver como o povo, igual o povo, mas para parecer em alguns aspectos como o povo, mas para ganhar o povo. Às vezes a gente está nesse mundo, a gente esquece que a nossa pátria não é aqui. A gente sofre, a gente se desespera no sofrimento. Desespera no caos. Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que meu filho está falando essas coisas, eu não estou entendendo? E de repente, você está vendo umas coisas surgir do coração do seu filho, você não sabe lidar, você fica desesperado. Você está falando o que está acontecendo, Deus. Você já não consegue dormir em paz. Porque parece que seu filho, o pai, quando escuta certas coisas do coração do filho, da filha, já começa a enxergar toda a vida do filho. Já começa a enxergar lá na frente como se aquelas palavras, aquilo que está surgindo do coração, já define o que ele vai ser lá na frente, e o pai e a mãe começam a ficar desesperados. Em vez de trazer o filho para perto, fica desesperado, assusta o filho pega e fala assim, não vou mais falar nada. Talvez é que o seu cônjuge abriu o coração de pecado que ele está sofrendo, que está sendo difícil. Às vezes seu marido virou para você e falou assim, meu amor, eu estou com um problema na pornografia, eu preciso de ajuda. Você fica desesperado, fala, meu Deus! Em vez de se levantar como mulher de Deus e falar assim, nós vamos lutar em nome de Jesus, isso daí vai cair da sua vida. Eu estou aqui do teu lado, para o bom e para o ruim. Mas tem um Deus que é acima de todas essas coisas. Talvez sua esposa virou para você e falou assim, olha, eu te traí. Anos atrás eu te traí, mas eu quero te pedir perdão. Você se desesperou. Eu não sei qual é o caos que você está vivendo na tua vida. Mas não importa o caos. Lembra de uma coisa, as coisas dessa terra passam, inclusive o seu sofrimento. Você não pertence a esse lugar aqui. E é interessante, William Barclay, ele diz o seguinte, o mundo é uma ponte, o homem sábio passará por ela, mas não edificará sobre ela a sua casa, pois o cristão é um exilado da eternidade. Presta atenção nisso daqui. É isso que Pedro está querendo lembrar esse povo. Ele está querendo lembrar, vocês não são daqui. Olha, a vida aqui na terra é como se fosse uma ponte de passagem. Você só está passando, é por alguns anos, é por alguns instantes, mas existe uma eternidade inteira esperando por você. Talvez o sofrimento está duro, está difícil, alguns anos sofrendo, alguns anos lutando. Eu lembro da história de um irmão aqui, não vou citar o nome dele, mas a esposa está do lado dele, lutando, sofrendo 40 anos, até ver a conversão, a transformação, e por meio da vida dele veio ela também, 40 anos sofrendo. A vida aqui nos traz sofrimento, o sofrimento, o caos, a dor bate na nossa porta, e às vezes a gente vai passar anos assim. Mas presta atenção, lembra que você não é daqui. Lembra que você pertence a algo maior do que somente aquele seu mundo, aquela sua vida, a sua rotina, a sua casa. Existe um reino inabalável pelo qual você faz parte. Existe um propósito maior de vida. Existe algo maior que Deus está fazendo. Existe um Deus soberano que está cuidando de você. Posso ouvir um amém? Rapaz, estava esperando aqui, o neguinho ficar até de pé, falar, Deus, glória ao Senhor, o Senhor está cuidando de mim. Deus está cuidando de nós.
Você não é daqui, você pertence a um reino que hoje é invisível, mas meus irmãos, aqueles que andam com Cristo, conseguem apalpar esse reino, conseguem ver esse reino de tão real que ele é, conseguem entender as coisas desse reino e andar por meio das coisas difíceis da vida, suportando elas, com o olhar em outro lugar. Deus quer fazer isso com você. Deus está te lembrando hoje, você não é daqui, fala isso, eu não sou daqui, bem forte, eu não sou daqui, eu pertenço a um reino inabalável, que dura para sempre, e o meu Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, aleluia, é isso. Mas nós temos aqui a última palavra aqui que Pedro ele usa, e ele fala que eles são dispersos, e eu acho fantástico isso. Porque esse daqui era um termo que era usado para os judeus que eram dispersos por causa de perseguição, ou por desejo próprio, de negócio, ou alguma coisa assim. Mas no Novo Testamento começa a ser usado para os cristãos, para falar a respeito daqueles que estavam sendo perseguidos, e de repente foram espalhados pelas nações por causa da perseguição. E eu acho fantástico isso daqui, porque nesse momento Pedro está lembrando eles que existe uma missão. Pedro está lembrando eles que eles estão dispersos. Pedro está falando, gente, eu estou escrevendo para vocês que estão em todos esses lugares agora. Antes vocês estavam em um lugar, mas agora vocês estão em todos esses lugares. É interessante porque tem um homem que ele fala assim, Homer, ele descreve os cristãos como a semeadura de Deus que precisa ser disseminada. E é assim que aconteceu com os cristãos, nesses momentos de perseguição. O que acontece, a perseguição ela foi estipulada por homens que não eram de Deus e que queriam destruir o Evangelho. Eles ouviam a respeito de Jesus, eles ouviam a respeito do que estava acontecendo através do nome de Jesus, e eles queriam então destruir os cristãos. Mas olha o que acontece, quanto mais eles perseguiam os cristãos, mais o Evangelho crescia. Quanto mais sangue dos cristãos era derramado sobre a terra, aquilo era como semente que frutificava. Pessoas se derramavam mais a Cristo, o povo conhecia mais a Jesus, as pessoas começavam a se render mais a Cristo, eles viam mais milagres do Senhor, eles viam Jesus Cristo agindo e movendo através dos seus discípulos em todos os lugares. O Evangelho foi indo, e por causa da dispersão dos cristãos, o Evangelho chegou aqui também. Se todos tivessem ficado no mesmo lugar, o Evangelho estava no mesmo lugar concentrado. Mas o Evangelho chegou. E o Evangelho precisa continuar chegando. Existe uma missão. Sabe que Pedro está lembrando esses homens e mulheres de Deus? Antes de eu falar isso, olha o que Hernandes Dias Lopes fala a respeito disso. Olha como que Deus é maravilhoso. Porque Ele usa as nossas dores e o nosso sofrimento. Olha só, o vento da perseguição apenas espalha a semente, e cada cristão era uma semente que florescia onde estava plantado. É isso que acontece com a gente. Deus é tão maravilhoso que Ele usa o nosso sofrimento, e talvez é isso que Ele está querendo fazer com você, assim como Ele fez com aquele povo. Talvez é no meio do seu sofrimento que Ele vai te dar uma oportunidade. Talvez é no meio do seu sofrimento que você vai conhecer pessoas que antes você não conhecia. Talvez é no meio do seu sofrimento que Deus vai te dar uma autoridade para declarar quem cuida de você e quem está com você. Talvez é no meio do seu sofrimento que a sua fé vai se tornar tão sólida em Jesus Cristo, que as pessoas ao seu redor vão também se prostrar a Jesus Cristo. E é isso que acontece.
Esse povo está espalhado, sofrendo, perdeu tudo, perdeu o marido, talvez esposo, perdeu um filho no meio do caminho. Eu lembro da história de um professor meu coreano, Kim. É Kim o nome dele? Não, não é Kim não. Nossa, faz tanto tempo que eu não lembro. Jang. E ele, eu lembro ele contando isso com uma dor no coração. Os pais dele, fugindo da Coreia, não conseguiram levar um dos irmãos. Foi ele e a irmã, se eu não me engano, e o irmão ficou para trás. Eles pequenos ainda. Por causa do perigo, um ficou para trás. Por causa da perseguição, um ficou para trás. Gente, essas coisas são tão reais para a gente ainda hoje. Meus irmãos, são pessoas assim. Eu lembro meu professor contando isso com lágrimas nos olhos. O cara já era adulto, já tinha esposa, já tinha toda a vida estruturada. Professor, olha que interessante, professor coreano que aprendeu hebraico e inglês e ensinava em português. Imagina. Meus irmãos, Deus, Ele cuida de nós, Ele usa até o nosso sofrimento para fazer o nome dEle grande e levar para outros. Deus quer usar o seu sofrimento. Será que você está disposto a falar assim: Deus, até no meu sofrimento, eu quero enxergar a tua missão, eu quero enxergar e entender que eu não sou daqui e o Senhor está fazendo algo, e talvez o Senhor está querendo fazer, mas eu preciso tirar os olhos da minha dor e olhar para aquilo que o Senhor está querendo fazer. Eu quero orar por você. Você pode ficar de pé? Talvez você deve estar pensando: esse pastor é louco. Falou que ora para as filhas irem para os lugares mais difíceis, talvez onde tem as maiores perseguições. E talvez você deve estar perguntando: por que ele não ora isso para ele? Ah, meus irmãos, eu já orei muito isso daí para mim. E não sei se Deus um dia ainda vai me levar. Mas uma coisa eu tenho percebido: que eu estou lapidando flechas. Eu estou preparando flechas. E Deus, eu sei que Ele vai fazer grandes coisas. Existe algo maior reservado para você, para a sua família. Existe algo maior que Deus quer fazer por meio da sua vida. Esteja atento. Somente o entendimento correto de quem você é em Deus faz com que você consiga suportar com fé qualquer coisa. E é isso que eu quero que você guarde no seu coração. Enquanto a banda vai tocar aqui, eu quero orar por você. Pode fechar seus olhos. Pode fechar os seus olhos. Eu quero que a banda cante aquela música Fornalha. Eu vi há um outro na fornalha. Mas enquanto eles se preparam aqui, feche seus olhos. Talvez você está passando por um momento tão difícil aí na sua vida. Momento de angústia, momento de dor. E eu quero orar hoje especificamente por você. Eu quero que nós aqui como igreja, a gente possa se levantar em favor da sua vida hoje. Talvez você está nos visitando e você veio aqui com o coração partido por situações, quebrado por circunstâncias, por perdas, por angústia, por incertezas. E talvez hoje você veio aqui falando: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso que o Senhor transforme a minha vida, eu preciso que o Senhor faça algo. E talvez hoje Deus, Ele está lembrando você quem você é. Ele está lembrando que você é dEle, pertence a Ele. Você não é daqui, você faz parte de algo muito maior do que Ele está fazendo.
e de que existe uma missão, existe algo, existe um propósito pelo qual você está nessa terra. E os propósitos do Senhor não se frustram. As maiores dores não podem parar os propósitos do Senhor. As maiores lutas não podem parar o propósito do Senhor. Nada e nem ninguém pode parar o nosso Deus. Nada e nem ninguém pode parar o nosso Deus. Nada e nem ninguém pode parar o nosso Deus. Não existe perseguição, não existe luta, não existe situação. Nada nem ninguém pode parar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Oh, Ele está aqui presente. Você pertence a Ele. Ninguém pode parar esse Deus. Ninguém pode parar. Não há circunstâncias, não há as dores mais profundas dessa terra. Ninguém, a morte não pode parar esse Deus. Ele ressuscitou, Ele está vivo. Ninguém pode parar esse Deus. Ninguém. Ele está vivo. Ele está te lembrando disso. Não tem ninguém que pode. Não tem nada que pode. Os seus planos não podem ser frustrados. Se você está passando por esse momento, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Se você está passando por esse momento, vem aqui. Vem como um ato de dizer para Deus: Deus, eu preciso do Senhor. Deus, eu preciso de Ti. Deus, haja na minha vida, haja na minha história. Oh Deus, faça aquilo que o Senhor sabe fazer melhor. Se você está passando por algum momento difícil, eu quero orar por você. Eu quero clamar pela sua vida. Oh Deus, o Senhor sabe, Pai, onde está o nosso coração. O Senhor sabe onde estão as nossas dores. O Senhor sabe, ó Deus, as nossas lutas. O Senhor sabe, ó Deus, aquilo que nós temos passado. Ah, Deus, mas nós confiamos em Ti, Senhor. Nós queremos declarar isso aqui, ó Deus, que nós confiamos no Senhor. Nós queremos declarar que os nossos olhos estão voltados para Ti. Se você está do lado dessa pessoa que está passando por dificuldade, lembra ela nesse momento: você pertence a Jesus Cristo, você é dele. E se não for dele, hoje se entregue a Ele, se renda a Ele, se prostre diante do Senhor dos Senhores, que Ele vai cuidar de você. Ele quer andar com você, quer fortalecer você, quer ajudar e ensinar você a passar por todas e qualquer situação com fé nele, crendo nas coisas que Ele está fazendo. Pai, nós declaramos sobre aqueles que estão passando por lutas e sofrimento, aqueles que estão passando por dor, aqueles que estão passando por lutas dentro de casa, que está tão difícil, aqueles que não sabem como agir, aqueles que não sabem como falar, aqueles que entendem, que estão com medo de algo. Pai, em nome de Jesus, que hoje, ó Deus, haja uma clareza de mente, uma clareza nos seus corações, ó Deus, e que eles entendam quem eles são no Senhor, que hoje eles voltem a se estruturar, a se fundamentar naquilo que o Senhor diz que nós somos, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Deus, a paz do Senhor sobre essas vidas. Nós declaramos, ó Deus, que em nome de Jesus toda ansiedade caia por terra, que todo medo caia por terra, e onde havia ansiedade, o Senhor gere uma fé no Senhor, uma convicção que o Senhor está cuidando, Pai. Aqueles que não estão dormindo bem, que em nome de Jesus, que o pastor, aquele que nos pastoreia e nos leva para pastos verdejantes, na beira de águas limpas e correntes, que em nome de Jesus o Senhor dê descanso para esses.
Que o Senhor, ó Deus, traga paz e esses possam dormir e ter sono, ó Deus, restaurador sobre a vida deles. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos a paz do Senhor sobre essas vidas. Nós declaramos a sua alegria, olhando para as coisas que vão vir, olhando para o reino inabalável do Senhor, que eles vivam com alegria no Senhor, que eles pulem diante dos medos, que eles pulem de alegria no Senhor, diante das dores, ó Deus, em nome de Jesus. Eles não pertencem a essa terra, ó Pai, em nome de Jesus, que isso esteja firmado em seus corações, que as lutas de hoje, ó Deus, são leves, são temporárias, momentâneas, comparadas com a eterna glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, aqueles que estão aqui também, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, escuta isso daqui que eu vou falar aqui, Deus está colocando no meu coração. Durante essa semana, você vai encontrar pessoas, talvez no seu trabalho, que estão sofrendo, pessoas ao seu redor que Deus vai te dar a oportunidade, e você vai perceber, o Espírito Santo vai mostrar para você que elas estão sofrendo. Deus quer usar a sua vida para trazer uma palavra sobre ele, e talvez essa vai ser a palavra que Deus vai dar para você trazer para essas pessoas. Que em nome de Jesus, você seja um canal do Senhor para alcançar essas pessoas. Que você seja um canal do Senhor para que essas pessoas venham conhecê-lo, venham firmar suas identidades nele e não nas coisas desse mundo. Em nome de Jesus, amém.